Olá pessoal, aproveitando a nossa temática anterior, onde falamos sobre o apartheid, esse sistema racial preconceituoso, o sistema oficial de regras discriminatórias que existiu na África do Sul, nós resolvemos fazer uma série de vídeos onde nós vamos contar um pouco sobre a trajetória do racismo, do preconceito e da intolerância. E também vamos falar um pouco sobre a trajetória de vários povos que sofreram literalmente na pele, o fato de serem diferentes daqueles que mandavam, e que determinavam os padrões da sociedade. Falar sobre racismo, preconceito e discriminação para muita gente parece se tratar dos mesmos termos e que tenham os mesmos significados, mas isso é na verdade uma visão errônea dos três. E também é importante a gente destacar que eles são agravados pelo ingrediente da intolerância. Mas como é que a gente pode definir esses quatro termos, esses quatro conceitos? Primeiramente, o preconceito, palavra que é formada por dois vocábulos, pré, quer dizer antes, e conceito, que seria ideia ou opinião. Então, todas as vezes que nós emitimos um determinado pensamento, que nós formamos uma determinada ideia, uma opinião, sem conhecer algo ou alguém, que está aí não se refere apenas a um indivíduo, mas pode ser com respeito a uma cultura, a uma situação, a uma sociedade. Toda vez que emitimos esse tipo de opinião sem conhecimento prévio, nós estamos emitindo um preconceito. Então o preconceito ele faz parte da trajetória do ser humano desde quando ele é uma criatura pensante, até porque ele sempre se deteve com algo que ele não conhecia, ou com algo que era diferente dos padrões que ele estava acostumado a experimentar. Então a palavra preconceito significa opinião, ou pensamento, ou ideia sem um conhecimento prévio. Já a discriminação, a palavra discriminar, ela significa separar, ou segregar, como muita gente pode utilizar. Aí sim ela já sugere uma atitude que, embasada em preconceitos, pode separar. Por exemplo, negros de brancos, homens de mulheres, heterossexuais de homossexuais, evangélicos de católicos, cristãos de muçulmanos. Então a discriminação geralmente ela é bastante nociva, principalmente quando ela se baseia em ideias sem conhecimento e quando ela serve a interesses de uma determinada classe que geralmente, quando se instala no poder, quer aplicar ali os seus padrões religiosos, culturais, estéticos, enfim, seus padrões gerais. Já o racismo, a palavra racismo vem de raça. Seria aquela concepção criada, inclusive, no século XVIII, momento em que os europeus estavam em franco desenvolvimento e conhecendo povos diferentes da sua cultura. Então eles começaram a classificar os povos, elencando cada um deles de acordo com suas características físicas e criando o que eles chamavam de raças humanas. Daí surge a raça negra, a raça branca, a raça amarela, e essas características físicas é que determinavam um grupo de indivíduos. Consequentemente, depois, a partir do nome raça, surge o adjetivo racismo, ou seja, quando se coloca uma série de características físicas, quando se baseia nessas características físicas para determinar algo, ou agir de forma preconceituosa contra um grupo, uma pessoa, um indivíduo que faz parte de uma determinada etnia. Isso tudo acontece por quê? Principalmente por conta da intolerância. Intolerância, a gente sabe muito bem o significado disso. Então a intolerância é aquela visão intransigente que uma pessoa pode demonstrar ao não aceitar a diferença, a diversidade, seja ela a diversidade política de uma determinada sociedade, seja ela uma diversidade étnica, cultural, musical, sexual, ou seja, em todos os sentidos. Então, geralmente, uma pessoa intolerante ela é muito etnocêntrica. O que quer dizer isso? Etno quer dizer povo, centro, que se coloca a sua visão de sociedade ou seus padrões sociais no centro e marginaliza as demais.
discriminando, agindo de forma preconceituosa, de forma racista, né? E aí surge uma série de violências, né? A homofobia, a transfobia, né? A gordofobia, porque sugere-se ali que um padrão estabelecido é a base e aí os demais que são diferentes, né, são inferiores, né, são incapazes ou são marginais, né, como é o caso de acontecer em várias sociedades.